queridos seguidores e seguidoras do sermulher.net, o seu canal de empreendedorismo, saúde, bem-estar, beleza e tudo mais o que você mais gosta e te faz bem. Eu sou a Renata Evas e hoje estou aqui com a Adriana Roma, da A Propósito Comunicação, e que criou também o Encontro Elas, né, Adriana? Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Renata, pela oportunidade de contar um pouco da minha trajetória e também falar desse projeto que eu Encontro Elas, que está se constituindo como um negócio focado em empreendedorismo feminino. Muito obrigada. Adriana Roma é jornalista graduada pela PUC Campinas, com especializações em comunicação empresarial e marketing, fundadora da A Propósito Comunicação e idealizadora do portal Encontro Elas, Mulheres Empreendedoras. Há mais de 10 anos, empreende na área de comunicação empresarial. Oi, Adriana, quero te agradecer novamente aqui pela sua participação no programa no sermulher.net. E eu queria começar essa entrevista, né? A gente ouve falar muito hoje sobre empoderamento feminino, né? O que é o empoderamento feminino? Renata, o empoderamento, ele é um pouco bem associado à palavra empowerment, que vem do inglês, que é dar autonomia, descentralizar as decisões, dar perspectiva de que outra pessoa possa tomar decisões. Isso quer dizer, então, dar poder. Quando é relacionado às mulheres, esse dar poder é dar o poder de que ela escolha estudar, ela escolha ou ser dona de casa, ou trabalhar, ou investir numa carreira de longo prazo, enfim, é a possibilidade de que a mulher escolha, tenha a chance de assumir as rédeas da vida dela. E por que hoje isso é tão importante, esse empoderamento feminino? Renata, tem uma conjunção de fatores aí, desde a questão assim da sociedade estar mais consciente em relação aos direitos das mulheres, dos negros, dos idosos, e aí da própria mulher estar crescendo, né, enquanto sujeito na sociedade, que ela percebeu que ela não pode ficar dependendo do pai ou de um marido, porque as relações estão mudando, né? Os relacionamentos estão diferentes em relação a divórcios, ou mesmo as mulheres optando por não se casar, não ter filhos, ou enfim, N fatores que rompem com essa estrutura tradicional. E também porque a mulher ela quer ser dona de si, ela quer sair do banco de passageiro da vida dela e sentar no banco do motorista para conduzir, para que ela possa se manter, tomar as decisões da vida dela. E a questão da renda é um fator muito importante, né? Que a mulher, quando ela tem condições de se manter, de se sustentar financeiramente e sustentar a família, ela tem muito mais autonomia, ela não se sujeita, dificilmente, né? Ela se sujeita a relacionamentos abusivos, a violência, ela tem mais controle sobre a natalidade, sobre a questão de ter filhos, ela assume uma série de decisões. Porque hoje a gente vê, né, empoderamento feminino, a gente associa muito a empreendedorismo, né? Qual que é essa relação entre empoderamento e empreendedorismo? Que são duas palavras hoje bem fortes, Sim, né? essa combinação dos em, né? Empoderar e empreender, elas estão caminhando bem juntas. O empoderamento, como eu falei, vem dessa questão da mulher estar mais consciente e mais exigente do que ela tem direito, porque como ser humano ela tem direitos, né? E como mulher também, ainda que muitas vezes na história infelizmente a história mostre que não, né? Mas o empreendedorismo vem junto nesse movimento de consciência, de conscientização da sociedade e da mulher, e também porque a economia tem mudado muito, né? Então, com essa mudança da economia, as mulheres estão percebendo que elas podem trabalhar em casa e cuidar dos filhos. Tem estudos, como recentemente da Fundação Getúlio Vargas, que mostram que em 2 anos as mulheres acabam sendo demitidas quando elas têm filhos. Então, para que elas consigam gerar renda, o empreendedorismo acaba sendo um caminho, né? Já que elas não conseguem se manter no mercado, acabam sendo demitidas pelos empregadores, infelizmente. E hoje se vê ainda muita diferença entre o trabalho do homem e da mulher. Ainda tem muito preconceito, muita discriminação com o trabalho feminino? Infelizmente, Renata, os homens ainda, acho que é uma pesquisa do Sebrae que aponta que os homens ainda recebem 52% a mais que as mulheres na execução das mesmas funções. E aí isso é muito ruim, né? Porque afinal de contas a mulher ela vai pagar o mesmo valor de aluguel, de convênio médico, mas ela ainda recebe menos na hora que ela está colocada no mercado de trabalho.
como empreendedora, a gente sabe que tem muita responsabilidade, né? E a mulher, ela tem a responsabilidade maior até de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, mais até do que os homens. É cobrado muito mais, né, da mulher do que nos homens. Você acha que esse é um fator que pode atrapalhar a mulher na área empreendedora? Nossa, em todas as áreas, Renata. Por quê? Essa cobrança, ela tende a ser associada desde a questão de que a mulher ela tem que assumir muitas responsabilidades, né? E aí ela se desgasta muito, até em termos da saúde dela, acaba se desgastando muito a saúde, o emocional com essa cobrança de que ela tem que ser perfeita, e nós não somos seres perfeitos. Essa cobrança também dificulta que ela tenha acesso à escola, à formação, à capacitação, e também acaba deixando muitos homens numa posição de conforto, né? De ser servido, né? Eles saem da casa da mãe, vão para a casa da família, né? Com a esposa, e aí a esposa acaba virando uma outra mãe, né? Dando continuidade àquele cuidado que a mãe tinha quando era criança. Só que, infelizmente, muitas famílias continuam tratando os meninos, depois os homens, como se fossem criança, e eles não aprendem a cuidar da casa, a fazer as tarefas como deveriam, né? E aí sobrecarrega ainda mais a mulher. E como que ela pode superar? É um desafio, né? Sim. É um desafio. Que ferramentas que ela pode utilizar para superar esse desafio? Olha, ela pode começar como mãe, né? As mães educando já os filhos para que eles sejam mais companheiros, para que eles dividam as tarefas do lar, que eles sejam responsáveis pela casa também. Essa mulher, ela pode também aos poucos realizar pequenas mudanças no ambiente da casa dela para dividir essas tarefas, também com os filhos, que os filhos também são responsáveis pela casa, pelas tarefas da casa, de manter esse ambiente em ordem, né? E que ela procure se capacitar, que ela procure o Sebrae, que ela procure uma aceleradora como o Go On Women, tem a Rede Mulher Empreendedora, o próprio site Encontro Elas traz vários conteúdos aí de mulheres empreendedoras que servem de referência, de inspiração para que essas mudanças aconteçam, e que se a mulher aconteceu o erro, que é comum nós errarmos, mas que a gente erra ainda na fase de planejamento, de ideias, e não na fase de investimentos, quando o negócio estiver já em curso. Tocando então agora nesse assunto, né, você falou da Go On, do Sebrae, a gente em outras entrevistas também já falaram sobre o Sebrae, e a gente sabe, né, o Sebrae é nacional. Exato, está em todo o país. Está em todo o país. Aqui a gente está na cidade de Campinas, até tem as organizações que podem ajudar, né, como a Go On Women, né, que pode ajudar as mulheres. Mas você sabe se isso tem também em outros locais? Que ferramentas que ela pode utilizar fora daqui da nossa região? A internet. Com certeza tem muita coisa boa na internet, mas é preciso filtrar. Então, o próprio site do Sebrae é um excelente canal para você começar a mapear informações, né, de por onde começar o seu negócio, como você se identificar, como se capacitar. Eu gosto de fazer tudo. Não, mas aquilo que você faz de melhor, aquilo que o mercado possa estar disposto a pagar, pode ser um bom caminho para você começar a empreender. E hoje tem outras organizações também, né? Você tem a Endeavor, que tem vários conteúdos. Aqui em Campinas, Renata, não sei se você conhece o Campinas Tech. Sim. A Campinas Tech é uma associação, né, de empreendedorismo aqui da região. E no site da Campinas Tech tem uma página só de educação empreendedora, que foi todo um conteúdo compilado para quem quer dar esses primeiros passos no caminho aí de ter o próprio negócio, né, de empreender. Aproveitando, fala um pouco mais sobre o Encontro Elas, né? Que foi um projeto que você idealizou. Quanto tempo tem? Como que funciona? Como que você ajuda, né, essas mulheres, né, a poderem despontar aí no mercado, né? Olha, Renata, eu comecei o portal Encontro Elas em 2016. Ele começou como um evento para mulheres, e aí eu percebi que o meu forte é escrever, é trabalhar com conteúdos, porque eu sou jornalista de formação. E como empreendedora, eu acabo sempre pensando e repensando o que eu estou fazendo do meu trabalho. E eu percebi que ainda que eu gostasse dos eventos, o meu forte mesmo era conteúdo. E de outras observações também, eu percebi
que nós mulheres temos poucas referências femininas. Nós acabamos tendo muitas referências masculinas dentro dos negócios, né? Quando a gente pensa em carreira, em negócios, em empreendimentos, né? Então, eu optei por migrar o Encontro Elas de um evento para uma plataforma de conteúdo para mulheres empreendedoras. Então, eu conto histórias de mulheres que são confeiteiras, que têm pequenos negócios, que estão fazendo a transformação da realidade em Campinas, né? É interessante, eu super valorizo grandes empresas, grandes negócios liderados por mulheres, mas aquelas mulheres que têm uma pequena confeitaria, uma cabeleireira, ou então a própria Débora, que eu já contei a história dela, que ela trabalha com carregadores de bebês aqui em Campinas, são mulheres muito importantes também, que vão influenciar, que têm o poder de influenciar, de inspirar outras mulheres também para transformar a realidade. Adriana, a gente vê em pesquisa que o Brasil é o 7º país em empreendedoras iniciais, mulheres empreendedoras iniciais. Você acha que existe algum fator externo, alguma motivação externa para que isso ocorra? Isso é um dado do Sebrae, que o Sebrae divulgou esse ano numa pesquisa sobre um relatório de empreendedorismo feminino. E as mulheres, elas acabam buscando o empreendedorismo muito por necessidade, consequentemente tem uma urgência em gerar renda, seja porque o parceiro saiu de casa, seja porque até em caso de viuvez, às vezes as mulheres ficam viúvas também, né? E aí, ou elas mesmas ficam desempregadas, e aí o empreendedorismo surge como um caminho para gerar uma renda de forma rápida, né? Só que aí o risco é que elas acabam não se capacitando. Então, elas decidem, eu gosto de cozinhar, mas elas não pensam numa capacitação de como que elas podem aproveitar bem as matérias-primas, os ingredientes. E aí, por exemplo, eu gosto de cozinhar, vou fazer coxinha. Sai fazendo coxinha, aí não se atenta a padrão de higiene, perde material, não consegue repetir aquela receita, porque quando a gente faz em casa, né, ou faz espontâneo assim para um pequeno consumo, você não segue uma ficha técnica, né? E aí elas empreendem, tem esse alto índice de mulheres em estágio inicial de empresas, de começar um negócio, só que aí o outro dado triste, elas são as que mais quebram nessa fase inicial, Renata. Então, é muito triste isso, porque às vezes as pessoas empregam um dinheiro que elas precisam muito de um retorno, né? Elas contam com esse dinheiro para ter uma outra renda, para manter a roda delas girando, né? E aí elas acabam quebrando. E que conselho que você dá, então, para uma mulher que está numa situação dessa, né? Uma mulher que ficou viúva, que se divorciou, que precisa gerar uma renda, né? Como que é o passo a passo? O que ela pode fazer para realmente obter um maior sucesso, um maior êxito no final, né, do empreendedorismo? Claro. Eu recomendo bastante, Renata, que as pessoas diminuam ao máximo o risco. Então, antes de você alugar uma sala, investir em maquinário, começa pequenininho com o que você tem. E assim, com o que você já sabe fazer. Eu citei agora há pouco esse exemplo de alimentos, de fazer coxinhas. Mas pensa, se eu não sei fazer coxinha, até eu aprender a lidar com o alimento e eu tenho essa urgência de gerar uma renda para pagar o meu aluguel, para sustentar os meus filhos, mas por outro lado, eu sei mexer, eu sei um pouco de costura. Então, poxa, em vez de você ir aprender de alimentos, que as pessoas têm essa ideia de todo mundo come o tempo todo, né? Então, aproveita que você sabe lidar com moda, com costuras. Então, faz reparos, começa fazendo reparos em roupa, começa fazendo um trabalho na sua casa, no seu condomínio, e aí depois você parte para uma máquina maior, você pode aí sim partir para a locação de uma sala, né? Mas começar de uma forma assim, minimizando o risco, sabe? De não contratar funcionários, não alugar salas, até que você tenha o mínimo de maturidade, de experiência para você sentir o movimento do mercado também, né? Porque aí depois que você cria esses compromissos de aluguel, funcionário, maquinário, até investimento em matéria-prima, né?
os seus riscos aumentam muito, né? Fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil. Então, minimiza o risco, aproveita o conhecimento que você já tem. Uma outra dica muito importante é fazer contatos. Então, se divulgue, use as redes sociais para se divulgar o seu trabalho, a sua rede de contatos, de amigos, né? Quantas vezes a gente está fazendo algo e as pessoas próximas a nós não sabem, né? E elas podem sim ser uma referência, elas podem nos ajudar, principalmente a expandir, né? Eu posso não estar precisando do seu serviço de costura no momento, mas eu posso saber de alguém que precisa. E por eu ser um ponto de confiança, isso ajuda a abrir portas, né? Então essa é a essência do networking, é uma rede de trabalho, né, em que as pessoas trabalham junto para se apoiar, né? Por isso é muito importante que você se divulgue, você se posicione, participe de eventos, de grupos de mulheres, de feiras, né? Tem muitos grupos de mulheres aí se ajudando, promovendo essa união de empreendedoras para que elas possam crescer juntas. É verdade, a gente tem visto cada vez mais grupo de mulheres. Exatamente, as mulheres elas estão se aproximando, até recentemente tinha uma crença, eu sempre discordei, mas uma crença comum de que a mulher não se ajuda, ela é competitiva, mas quando eu paro e penso que nos meus momentos mais difíceis, eu sempre estive amparada por mulheres. Eu sei que você é mentora da Go On Women, né? E você trabalha com isso, né, no seu dia a dia, ajudando essas mulheres e vendo essa situação mesmo em que elas se encontram, Sim. né? O Go On Women, né, inclusive é um negócio da Roberta Vilaça, que é uma empreendedora parceira. Eu recentemente participei de uma mentoria lá, auxiliando as participantes da aceleração. Esse conceito de aceleração ele vem do mercado de tecnologia, e a Roberta aplicou então esse modelo aos negócios de mulheres de uma forma geral. Basta ser mulher para você poder participar da aceleração desenvolvida pela Roberta, né? E aí a mentoria, esse processo de ensinar a alguém vem do mundo corporativo também, né? E aí você pode ter a chance de aprender com outras pessoas que já estão há mais tempo trabalhando por conta própria, tendo o próprio negócio. E Renata, você quer coisa melhor do que aprender com os erros dos outros, sem que você tenha que passar por toda aquela sofrência, né? Todos aqueles desgastes. Então, esse compartilhamento de conhecimentos, ele tem acontecido muito entre grupo de mulheres, grupos de mães empreendedoras, mulheres empreendedoras sem filhos, também estão se ajudando e buscando esses caminhos para se fortalecer, porque eu, enquanto mulher, eu me identifico muito com a sua questão de ser mãe, de ser mulher, de se posicionar no mercado de trabalho, né? Então isso vem para o empreendedorismo com essa força também. Com certeza, e é muito importante, né? Porque uma pessoa no momento tá bem, mas outra pode ajudar. Sempre tem os insights que as pessoas podem ter vendo a carreira da outra pessoa ali, né? Exatamente. Ainda que, por exemplo, eu venho do mercado de comunicação e eu não tenho experiência em produzir alimentos, mas eu sou consumidora, então eu tenho uma percepção, né, do que eu quero consumir, da questão da sustentabilidade, né, que é um outro aspecto muito crítico hoje em dia, né, para quem vai montar um negócio, tem que ponderar isso também, né. Então em vários aspectos a gente consegue ajudar. Recentemente aqui em Campinas aconteceu um evento chamado Startup Weekend Campinas Women, né, que foi um programa de um final de semana para reunir mulheres que quisessem passar pela jornada de montar um negócio. Então foi de sexta-feira até domingo à noite, uma maratona. Nossa. Super intensa. Quantas mulheres no evento? Mais de 100 mulheres. Fantástico. Mais de 100 mulheres que passaram por essa jornada que eles chamam de Zero to Hero, ou seja, do ponto zero ao ponto heróico de ter a empresa estruturada e aí montar, e com esse processo de mentorias, né? Então fomos várias mulheres mentoras ajudando essas mulheres que não tinham experiência nenhuma em negócio a ter um protótipo, a validar uma ideia de como que seria começar, sair da ideia e chegar numa empresa de mercado estruturada. E o que vocês sentiram no final desse evento, né? Aquela mulher que chegou ali sem saber nada, o que vocês sentiram como mentores ali no final? Olha, Renata, como mentora foi gratificante, porque as mulheres já tinham ideia de que tinha que ter validação, de que a validação é o processo de saber se o cliente vai ter
interesse naquele produto, né? A minha ideia, porque ela é minha, eu acho ótima, mas se o cliente não está disposto a pagar, não faz sentido. E aí elas já tinham percepção de que precisava ter logo, precisa ter nota fiscal, precisa ter um sistema de gestão, e é fantástico, porque todo esse crescimento, esse salto que elas tiveram, que até então elas chegaram lá na sexta-feira sem saber o que era um aplicativo, sem saber tecnicamente, né? O que era um aplicativo, um logo, a identidade visual, nota fiscal, elas já saíram com isso, assim, montado. Essa visão ampla, né? De uma visão abrangente do que é um negócio, de todas as frentes que ela precisa para estruturar. Ela não vai saber o trâmite de um contador, mas ela sabe que ela precisa de um contador, entendeu? É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Saber a necessidade. Exato. Ali, aí o ela que buscar. sabe que um logo é parte da identidade visual do negócio, que ela precisa ter um cartão de visitas, um site, que essas ferramentas têm que se comunicar entre si, esses canais, né? Então foi muito gratificante poder estar acompanhando essas mulheres. E é muito gratificante que tenha, né, essas iniciativas assim, para que essas mulheres realmente tenham onde buscar essa informação, passar por essa experiência. E muitas vezes assim, buscar apoio com outras mulheres, né? Com outras mulheres que já passaram por isso, porque imagina você numa dificuldade, que você já está passando por dificuldades financeiras, sem saber, sem entender esse mercado de ser dono do negócio, de empreendedorismo, e aí você chega lá num lugar que você vai pedir ajuda, aparece um homem. Gente, os homens são parceiros, tá? Vamos deixar isso bem claro. Tem muito homem que é parceiro, que ajuda. Mas se ele vem com uma roupa mais formal, com uma linguagem complexa, essa mulher, ela tem dificuldade de assimilar. Porque, infelizmente, Renata, as mulheres têm dificuldade até de ter acesso à educação básica, né? Então, aí se você já chega, encontra uma mulher, ela é mãe, ela passou por essas dificuldades, você cria mais empatia, né? Então, ou mesmo um homem que está mais disposto a sentar, olha, e dar esses passos iniciais, indicar esses passos iniciais para ela, isso é muito importante. Muito legal. E que mensagem você pode deixar então pra gente, Adriana, para essas mulheres que, né, estão passando por essa situação, que querem empreender, precisam empreender, né? Que às vezes é a única coisa que você vê ali de saída, Sim, né? É aquela luz, né? Exatamente. Olha, fazer uma sociedade melhor não é uma sociedade melhor só para as mulheres, Renata. É melhor para os homens, para as mulheres, para as crianças, para os idosos, para os animais. E o empreendedorismo é um caminho que todos podem caminhar, construir e trilhar juntos. Então, vamos nos unir, homens, mulheres, vamos ser parceiros de negócios, vamos nos fortalecer para ter uma sociedade melhor para todos nós. Porque direitos são direitos humanos, não são direitos só dos brancos ou só dos homens, são direitos das mulheres, das crianças, dos negros, da mulher negra também é muito importante. Então, quanto mais nós nos unirmos por um mundo melhor, ele vai ser melhor para todos. Muito legal, que mensagem maravilhosa. Adriana, eu queria te agradecer muitíssimo pela sua participação aqui no sermulher.net. Essa entrevista foi enriquecedora. Eu tenho certeza aí que para essas mulheres que estão iniciando vai ser muito bom para elas ouvirem essa palavra, né, que é de incentivo, que sabem que elas podem e vão fazer acontecer. Com certeza. Né? E elas elas podem sair do banco do passageiro, sentar no banco do motorista da vida delas. Porque tem quem está ali com ela. Sim, é só buscar que elas podem contar com os GPS aí, né? Com mentores, com pessoas que podem ajudá-las a recalcular a rota e buscar os caminhos, com certeza. Muito obrigada, Adriana, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, Renata. Foi excelente compartilhar um pouquinho da minha história e falar de empreendedorismo. Joia! E é isso, gente. Fique atento aí ao nosso vídeo, curtem, compartilham aí com seus amigos, com suas amigas empreendedoras, tá bom? Dê o seu like aí no final do vídeo e siga-nos, né, nas redes sociais, estão todos os nossos contatos aí. E até o próximo vídeo. Um beijo!